Olá, eu sou o professor Maximus Alexander, fui primeiro do Brasil na prova da Escola Naval e agora eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma questão resolvida da prova da Escola Naval de 2018 para 2019. Só lembrando que o link da playlist completa está na descrição, assim como o link do meu curso online. Este curso serve para alunos de escolas militares, para alunos de Olimpíadas, para alunos de ensino superior e, sim, também para alunos de ensino médio que almejam aprimorar mais e mais a sua matemática. Tudo bem? Então, vamos começar. Olá, vamos agora resolver esta questão. Nos foi dado a matriz A, a matriz X e a matriz B com respeito a X. E nos foi pedido o determinante de 2 vezes a matriz inversa de A vezes a matriz B ao quadrado. Antes de nós calcularmos quanto equivale a menos 1 e B ao quadrado, vamos inicialmente simplificar esta expressão. Para tanto, nós devemos nos lembrar apenas das propriedades dos determinantes. Sempre que nós fizermos determinante de uma constante vezes uma matriz, isso daqui vai poder ser igualado a k elevado a n vezes o determinante de A, onde n vai ser a ordem dessa matriz A. Devemos nos lembrar também da propriedade que o det de x vezes y é igual ao det de x vezes o det de y. Daqui nós também tiramos outra propriedade, que o det de x ao quadrado pode ser visto como o det de x vezes x, que pode ser visto como o det de x vezes det de x, que pode ser visto como o det de x ao quadrado. Ou seja, se você decorar esta propriedade e esta, você já consegue demonstrar, por exemplo, que o det de x elevado a n vai dar igual det de x, entre parênteses, elevado a n. Pois nós podemos imaginar isso daqui de forma recorrente para n termos. Por fim, nós também devemos entender que det de x a menos 1 pode ser visto como 1 sobre o determinante de x. Só para a gente concluir aqui, vamos escrever, por exemplo, que o det de x elevado a n pode ser visto como det de x elevado a n. Vou fazer aqui um retângulo. Então nós temos esta propriedade dá origem a esta propriedade, e nós temos também esta propriedade aqui, muito importante sobre determinantes. Agora, em sabendo disso, nós vamos aplicar estas propriedades aqui. Como é que vai ficar? Nós já sabemos que aqui nós temos uma matriz 3 por 3. E esta matriz B aqui também vai ser 3 por 3. De tal forma que B ao quadrado também vai ser 3 por 3. E aqui, obviamente, nós vamos ter que este 2 estará associado a uma matriz 3 por 3. Ou seja, nós podemos aplicar esta propriedade aqui neste 2, contanto que nós escrevamos 2 ao cubo. Então vai ficar 2 ao cubo que multiplica. Vamos agora aplicar a propriedade aqui em vermelho. Vai ficar det de A menos 1 que multiplica det de B ao quadrado. Beleza, pessoal? Porque eu apliquei aqui o seguinte. Eu passei o 2 para fora ao cubo e nós ficamos com o det do produto entre duas matrizes. Quem são elas? A matriz A menos 1 é a matriz B ao quadrado. Agora, neste determinante, nós vamos aplicar esta propriedade e neste determinante nós vamos aplicar esta propriedade. Como é que vai ficar? 2 ao cubo que multiplica. O determinante da inversa é igual ao inverso do determinante da direta. Contanto que o determinante da direta seja diferente de zero. Vamos colocar aqui esta ressalva. Contanto que o det da direta seja diferente de zero. Se o det da matriz convencional for igual a zero, não haverá inversa. Beleza? E, portanto, não fará sentido eu pedir para você o determinante da matriz inversa. Tranquilo? Continuando, nós vamos agora aplicar esta propriedade, neste caso aqui, em que n vale 2, e nós vamos ficar com isso daqui, det de B ao quadrado. Novamente, nós estamos aqui supondo que o det de A seja diferente de zero, pois caso ele seja igual a zero, não haverá sequer matriz inversa. E, portanto,
nós não poderemos escrever isso daqui, pois a expressão 1 sobre 0 não pode ser escrita. Beleza? Agora eu vou apagar toda esta parte aqui e nós vamos concluir a nossa questão. Lembre-se que a ideia é sempre tentar minimizar as contas. De cara, aqui nós já sabemos que o det de A já será diferente de 0. Caso contrário, nas alternativas apareceria pelo menos um item dizendo assim: não existe tal determinante, pois a matriz A não possui inverso. Mas, como em nenhum item aparece isto, e supondo que a questão tenha gabarito, nós já podemos supor que o det de A já vai ser sim diferente de 0. Porém, ainda existe a possibilidade do det de B ser, por exemplo, igual a 0. Se o det de B for 0, nós não vamos nem precisar calcular o det de A. Tranquilo? Vamos lá, vamos encontrar o det de B. Mas, antes de nós calcularmos o det de B, vamos calcular, primeiramente, quem é o nosso B. Eu vou chamar esse daqui de passo 1 e vou chamar esse daqui de passo 2. O nosso B equivale a x transposto vezes x. Ou seja, como é o x transposto? Vai ser esse x aqui, como se ele tivesse virado de 90 graus para cá. Então, ele vai ficar assim: 2, 13, 65. X transposto vezes o nosso x. E como é que a gente faz esse produto aqui? Antes de nós fazermos este caso, vamos relembrar aqui um caso simples de produto entre duas matrizes 2 por 2, por exemplo. Vamos dizer que nós tenhamos a matriz 1, 2, 3, 4 vezes a matriz A, B, C, D. Nesse caso aqui, nós vamos fazer como? O primeiro termo vai ser 1 vezes A mais 2 vezes C. O segundo termo vai ficar 1 vezes B mais 2 vezes D. 1 vezes B mais 2 vezes D. Este termo aqui de baixo vai ficar assim, ó: 3 vezes A mais 4 vezes C. 3 vezes A mais 4 vezes C. E este último termo aqui vai ficar assim: 3 vezes B mais 4 vezes D. 3 vezes B mais 4 vezes D. Tranquilo, pessoal? Só que, neste caso aqui, nós só vamos ter um termo por linha e somente um termo por coluna. Ou seja, bastará calcular 2 vezes 2, que nós já teremos o nosso primeiro termo da nossa matriz, que será 3 por 3. Bastará calcular 2 vezes 13, que nós já teremos o segundo termo da primeira linha. Como é que vai ficar? Eu vou apagar isso daqui e nós vamos agora montar a nossa matriz, que será 3 por 3. Só lembrando, quando nós tivermos o produto de uma matriz que seja A por B, ou seja, que tenha A linhas e B colunas, por uma matriz N que seja B por C, ou seja, que tenha B linhas e C colunas, isso daqui vai dar uma matriz que eu vou chamar, por exemplo, de X, e essa matriz X terá A linhas e C colunas. Ela será A por C. Perceba que aqui nós temos a matriz 3 por 1 multiplicada por uma matriz 1 por 3. Isso daqui vai nos render uma matriz X, que será 3 por 3. E, portanto, será uma matriz quadrada. E, já que ela será matriz quadrada, nós vamos poder calcular, assim, o determinante dela. Beleza? Vamos lá. Vou apagar esta parte aqui e nós vamos construir a nossa matriz, que será uma matriz 3 por 3. Vai ser bem simples de eu montar esta matriz. Vai ficar assim. O primeiro termo vai ser 2 vezes 2. O segundo termo da primeira linha será 2 vezes 13. E o terceiro termo da primeira linha será 2 vezes 65. Enquanto que o primeiro termo da segunda linha será 13 vezes 2. O próximo termo será 13 vezes 13. E o próximo termo será 13 vezes 65. O próximo, 65 vezes 13. E o próximo, 65 vezes 65. Agora você imagina um aluno desavisado, que não tenha a devida técnica em matrizes. Imagine só o trabalhão que esse aluno vai ter. Porque a primeira coisa que ele vai querer fazer vai ser encontrar a inversa de A. Só aí já dá um trabalho horrível. Aí, ainda por cima, o aluno desavisado vai querer calcular todos estes produtos, vai querer calcular a matriz B ao quadrado, vai querer multiplicar pela inversa de A, vai querer multiplicar por 2, para só, por fim, calcular o valor do determinante deste produtor aqui. Esta seria, de fato, uma solução muito infeliz.
Mas eu estou aqui para mostrar-lhes a solução maxi minimizada, com o mínimo de esforço possível. Vamos continuar aqui. Eu já mostrei para vocês que estas propriedades são válidas, contanto que o det de A seja diferente de zero. Nós já discutimos que o det de A tem que ser diferente de zero se tiver resposta, porque não existe em nenhum dos itens a possibilidade de que o A não seja inversível. E agora nós vamos simplificar ainda mais o nosso trabalho, pois antes de nós calcularmos o det de B ao quadrado, nós vamos calcular o det de B, para só depois levar ao quadrado. Beleza? Vejamos. O det de B vai ficar assim. Det de B vai dar. Agora eu quero que você se lembre de como é que a gente faz para colocar um termo em evidência na álgebra. A gente faz assim, ó. Vamos supor que a gente tenha assim, 2x mais 6y. Colocar em evidência o número 2 significa dividir. Ou seja, quanto é 2x dividido por 2? X. Quanto é 6y dividido por 2? 3y. E aqui, em matrizes, será muito parecido com isso daí. Só que aqui, em determinantes de matrizes, quando nós quisermos colocar algum fator em evidência, nós vamos ter que, primeiramente, escolher ou uma linha ou uma coluna para nós colocarmos o fator em evidência. Vejamos como é que vai ser. Nesse caso aqui, tanto fará. Mas vamos escolher, por exemplo, as 3 linhas. Eu vou colocar aqui na primeira linha o 2 em evidência. Ou seja, como é que eu vou fazer? Eu vou apagar estes 3 2 e vou colocá-lo em evidência aqui. Vou apagar e vou colocá-lo em evidência aqui. Vou apagar estes 3 13 e vou colocá-lo em evidência aqui. Vou apagar estes 3 65 e aí nós colocaremos aqui o 65 em evidência. A partir de agora, nós já podemos aplicar a seguinte propriedade. Sempre que nós tivermos um determinante com 2 linhas ou 2 colunas, com pelo menos 2 linhas ou pelo menos com 2 colunas completamente iguais, esse determinante já vai dar de cara 0. Aqui nós percebemos que estas 3 linhas são iguais, portanto, este determinante tem que ser 0. Agora, eu vou apagar esta parte aqui e nós vamos concluir a nossa questão. Você percebe que a conclusão já vem de cara, né? Porque o determinante pedido vai dar um fator que multiplica 0 ao quadrado. Ou seja, o nosso determinante pedido será 0. Ou seja, o nosso determinante pedido, det de 2a menos 1b ao quadrado, será igual a 2 ao cubo vezes 1 sobre det de a vezes o det de b ao quadrado. Ou seja, vezes 0 ao quadrado. E, portanto, o valor deste determinante pedido será igual a 0. Novamente, contanto que det de A seja diferente de 0. Vamos supor agora uma questão bem insidiosa, ou seja, muito pérfida, muito traiçoeira. Ou seja, vamos dizer que você fez tudo isso aqui e lá no item A tem a resposta 0. Aí você vai lá, morto feliz e marca 0. Só que, vamos dizer que nesta outra questão que eu inventei agora, o det de A desse 0. E lá no item E tivesse a seguinte resposta. O determinante pedido não pode ser calculado. Ponto. Então, de repente, um aluno bem treinado poderia encontrar rapidamente esta resposta 0, só que, se ele negligenciasse o fato desta condição aqui, ele poderia acabar errando, se aquele determinante desse 0. Aí você pergunta assim, professor, então eu vou precisar calcular o det de A nesta questão? Vamos lá. Nesta questão aqui, objetivo, com os itens dados, você não precisaria calcular esse det de A. Por quê? Porque nós não temos nenhum item que considere a hipótese deste determinante aqui não existir. Porém, se nós tivéssemos aqui uma prova discursiva, aí você teria por obrigação que calcular o det de A. Para quê? Ora, para simplesmente provar que ele não vale 0. Portanto, aqui nós já chegamos à nossa resposta. Nossa resposta vale 0. Se você quiser acompanhar as demais soluções gratuitamente, continue seguindo esta playlist do YouTube.
o link vai estar na descrição. E se você quiser ter uma preparação completa para a Escola Naval e para outras escolas militares, o link do meu curso online também estará na descrição. Só ressaltando que no nosso próximo vídeo eu vou concluir esta questão aqui como se ela fosse uma questão discursiva, ou seja, eu vou calcular o det de A. E agora eu espero vocês nos nossos próximos vídeos. Até a próxima.